Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. O Labirinto das Sombras, na jornada de Thomas na Deep Web. Thomas, um jovem estudante de ciência da computação, era conhecido entre seus amigos como alguém curioso e destemido. Quando um colega de classe mencionou uma experiência imersiva e proibida na Deep Web, Thomas, impulsionado pela curiosidade e pelo desejo de testar seus limites, decidiu investigar. Numa noite chuvosa, após ter feito a lição de casa, Thomas se acomodou em sua cadeira e ligou o computador. Com uma conexão de VPN ativada e o Tor browser pronto, ele navegou até um fórum obscuro onde o colega havia encontrado o link. O fórum estava repleto de postagens enigmáticas e conversas criptografadas. No meio de toda a confusão, um link chamava a atenção: o Labirinto das Sombras, entre se você for corajoso. Thomas hesitou por um momento. Ele sabia que a Deep Web era conhecida por seus perigos, mas a promessa de uma experiência única era tentadora demais. Clicou no link e foi redirecionado para um site com uma interface sombria e minimalista. Havia apenas uma frase no centro da tela: Bem-vindo ao Labirinto das Sombras. Sua jornada começa agora. A tela mudou rapidamente, e Thomas se viu em uma espécie de ambiente virtual, um labirinto de corredores escuros e distorcidos. A experiência era interativa, com gráficos que pareciam realistas o suficiente para causar uma sensação de desconforto. No entanto, o que deveria ser uma simples simulação logo se transformou em algo muito mais perturbador. Thomas começou a explorar o labirinto, movendo-se através dos corredores sombrios. Cada vez que ele passava por um ponto específico, uma mensagem aparecia na tela: Você está sendo observado. A princípio, Thomas achou que era parte do jogo, mas a sensação de estar sendo vigiado aumentava a cada momento. Ao avançar mais no labirinto, Thomas encontrou portas com símbolos estranhos. Ele decidiu abrir uma delas e encontrou uma sala com um vídeo em loop projetado em uma tela. O vídeo mostrava uma série de imagens perturbadoras: uma pessoa amarrada a uma cadeira, uma sala de tortura e, o mais perturbador, um rosto familiar. Era o rosto de uma pessoa que Thomas conhecia do campus, uma garota chamada Emily, que havia desaparecido algumas semanas antes. O coração de Thomas disparou. Ele se deu conta de que o site estava conectando seus medos pessoais com a experiência virtual. A sensação de terror aumentava quando ele notou que a sala não tinha saída visível. Thomas tentou desesperadamente fechar o site, mas o navegador estava congelado. A mensagem na tela mudou para: Você viu o que não deveria. Agora, você faz parte da história. Aos poucos, a sala do labirinto começou a se transformar. O ambiente virtual ficou mais instável, e Thomas começou a ver flashes de imagens horríveis. As paredes do labirinto pareciam se mover, distorcendo e criando novos corredores que nunca haviam estado lá antes. O medo e a confusão de Thomas eram palpáveis. Ele começou a sentir uma presença estranha e ameaçadora ao seu redor. Ele tentou, sem sucesso, encontrar uma saída enquanto seu computador começava a apresentar falhas. Janelas do navegador se abriam e fechavam sozinhas, e sons distantes de sussurros e gritos preenchiam os alto-falantes. Thomas estava em pânico, sua mente correndo para entender o que estava acontecendo. Ele lembrou-se de que uma das dicas do fórum mencionava a necessidade de desconectar-se rapidamente para evitar consequências. Desesperado, Thomas puxou o cabo de internet do computador e desligou o dispositivo. O silêncio na sala foi quase ensurdecedor. Ele olhou ao redor, o medo ainda pairando no ar. Seu computador parecia estar intacto, mas Thomas sabia que não poderia relaxar ainda. Ele imediatamente começou a procurar por qualquer sinal de malware ou invasão no sistema. Com a ajuda de um amigo que era especialista em segurança cibernética, Thomas conseguiu fazer uma varredura completa no computador. Encontrou traços de um software invasivo que parecia estar coletando informações pessoais e, possivelmente, controlando a webcam do computador. O amigo garantiu que o computador estava agora seguro, mas o susto continuava. A história de Thomas rapidamente se espalhou entre os colegas, e a polícia foi acionada para investigar a conexão com o desaparecimento de Emily. A investigação revelou que o site era uma fachada para um grupo criminoso que se especializava em extorquir e ameaçar pessoas através da Deep Web. O grupo utilizava a tecnologia para criar experiências perturbadoras e coletar informações pessoais para chantagear suas vítimas. Thomas foi aconselhado a manter um perfil baixo e a não explorar mais a Deep Web. O incidente deixou uma marca profunda em sua vida, e ele se tornou um defensor da segurança digital, alertando outros sobre os perigos de se aventurar na parte mais sombria da internet sem proteção adequada. O caso de Thomas serviu como um lembrete aterrorizante de que a curiosidade pode levar a consequências perigosas.
Embora o labirinto virtual fosse uma criação digital, os horrores reais que Thomas enfrentou demonstraram o poder perturbador da Deep Web e a necessidade de extrema cautela ao navegar por suas sombras.
O chamado da escuridão e a maldição da Deep Web. Rafael era um programador habilidoso, mas com uma obsessão secreta. Durante anos, ele vinha se aprofundando cada vez mais na Deep Web, movido por uma curiosidade quase incontrolável por seus segredos obscuros. Ele já tinha acessado fóruns, mercados negros e até se envolvido em algumas investigações amadoras, mas nada o preparou para o que estava prestes a encontrar. Em uma madrugada silenciosa, enquanto navegava pelas profundezas da internet oculta, Rafael tropeçou em um link anônimo. A URL era uma sequência aleatória de números e letras, sem qualquer significado aparente, mas algo naquela sequência parecia lhe chamar. Ao clicar, ele foi direcionado para um site completamente diferente de tudo o que havia visto antes. A interface era minimalista, com um fundo negro e um único texto no centro da tela. Você foi escolhido. Rafael franziu o senho, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ele já havia visto coisas perturbadoras na Deep Web, mas aquela sensação era diferente. Uma mistura de medo e fascínio o mantinha preso à tela. Sem hesitar, ele clicou no botão abaixo da mensagem, que dizia apenas a entrar. A página seguinte parecia vazia, exceto por uma caixa de texto. A instrução era simples: digite seu nome completo. Rafael hesitou por um momento. Ele sabia que fornecer informações pessoais na Deep Web era algo extremamente arriscado, mas a curiosidade o venceu. Ele digitou seu nome e pressionou a Enter. No instante seguinte, a tela ficou preta. Por longos segundos, nada aconteceu. Então, uma nova mensagem apareceu. Agora você pertence a nós. Rafael sentiu seu coração acelerar. Antes que pudesse reagir, o computador começou a travar. Ele tentou fechar a janela, mas o cursor não respondia. A tela piscava e sons estranhos ecoavam pelos alto-falantes, como se fossem sussurros, murmúrios de vozes distantes. Rafael desconectou o computador da tomada, mas mesmo assim, a sensação de que algo estava muito errado o acompanhou. Nos dias que se seguiram, Rafael percebeu que sua vida estava mudando de maneiras sutis, mas perturbadoras. Sua casa, que sempre fora seu refúgio, agora parecia tomada por uma presença invisível. À noite, ele ouvia ruídos inexplicáveis e batidas leves nas paredes, sussurros vindos do corredor, e, em uma ocasião, o som de passos descendo as escadas. Ele tentou ignorar, atribuindo tudo ao estresse de passar tanto tempo online e envolvido em atividades arriscadas. Mas os eventos estranhos continuavam a se intensificar. Uma noite, enquanto estava no banheiro, ele viu algo embaçado no espelho, como uma sombra que não deveria estar lá. Quando se virou, não havia ninguém. Decidido a entender o que estava acontecendo, Rafael começou a investigar o site que havia acessado. No entanto, cada tentativa de rastrear a origem do link era frustrada por bloqueios e redirecionamentos misteriosos. Parecia que cada vez que ele se aproximava da verdade, algo o empurrava para longe. Ele começou a perceber que aquele site não era apenas uma página na Deep Web, era algo mais sombrio, algo que transcendia a lógica da programação. Algumas semanas depois, enquanto navegava por um fórum especializado em investigações paranormais na Deep Web, Rafael encontrou um relato que o deixou em estado de choque. Alguém descrevia uma experiência idêntica à sua, de um site com uma mensagem semelhante, e uma sensação de estar sendo perseguido por algo invisível após acessá-lo. O relato, no entanto, terminava de forma abrupta. Não havia respostas, nem explicações. Apenas uma última frase que fez o sangue de Rafael gelar: eles vão te encontrar, e quando fizerem, não há para onde correr. No fundo, Rafael sabia que havia se envolvido em algo muito maior e mais perigoso do que qualquer outro mistério da Deep Web que ele já havia explorado. A presença em sua casa tornou-se quase palpável. Ele começou a ver sombras movendo-se nos cantos de sua visão, sempre desaparecendo quando ele se virava. Uma noite, enquanto dormia, foi acordado por um barulho alto no andar de baixo. O coração disparado, ele pegou uma lanterna e desceu as escadas. As luzes da casa estavam apagadas, e tudo estava mergulhado em uma escuridão sufocante. Quando chegou à sala, encontrou a porta da frente aberta,
balançando suavemente ao vento. Ele tinha certeza de que a trancara antes de dormir. Quando se aproximou para fechá-la, sentiu uma presença atrás de si. Virou-se rapidamente, iluminando com a lanterna, mas não havia nada lá. Mesmo assim, a sensação de ser observado era inegável. Sem pensar, trancou a porta e correu de volta para o quarto, sentindo o coração pulsar no peito. Nos dias seguintes, Rafael começou a perceber que estava sendo seguido. No caminho para o trabalho, na rua, nos supermercados, ele via a mesma figura encapuzada. Nunca conseguia ver o rosto, mas sabia que estava sendo observado. Cada vez que tentava confrontá-la, a figura desaparecia na multidão. Certo de que estava sendo caçado, Rafael decidiu se isolar. Parou de sair de casa, cortou o contato com amigos e familiares, e passou a viver em reclusão. Mas o isolamento não trouxe segurança. Pelo contrário, as atividades paranormais dentro de sua casa aumentaram. Ele ouvia vozes, portas batiam sozinhas, e coisas desapareciam misteriosamente, apenas para reaparecer em lugares estranhos. Uma noite, o som de passos ecoou pelo corredor. Rafael, já acostumado com os eventos bizarros, pegou uma faca e foi investigar. Ao abrir a porta do quarto, encontrou o corredor completamente vazio, exceto por uma mensagem escrita na parede, como se alguém a tivesse esculpido com unhas afiadas. Está na hora. Apavorado, Rafael trancou-se no quarto. Enquanto se debatia sobre o que fazer, a eletricidade da casa falhou, mergulhando tudo na mais completa escuridão. Os sussurros começaram novamente, desta vez mais altos, mais insistentes. Ele correu para o computador, na esperança de encontrar algum vestígio, alguma pista que pudesse ajudá-lo. Quando ligou o dispositivo, o mesmo site da Deep Web apareceu na tela, sem que ele tivesse acessado. Desta vez, a mensagem era diferente. Não adianta fugir. Sua alma agora nos pertence. Rafael tentou apagar o computador, mas o botão de desligar não funcionava. A luz da tela piscava violentamente, e as vozes ao seu redor ficaram ensurdecedoras. Sentiu uma mão fria tocar sua nuca. Ele se virou, mas a sala estava vazia. O medo o consumia. Desesperado, Rafael saiu de casa e foi para o local mais movimentado que conhecia e a praça principal da cidade. Porém, mesmo cercado por pessoas, a figura encapuzada o aguardava ali, no meio da multidão, observando-o. Nos dias seguintes, ele desapareceu. A polícia encontrou sua casa revirada, com sinais de luta, mas nenhum vestígio de onde Rafael poderia estar. Seu computador estava queimado, como se alguém tivesse o destruído por dentro. A única pista deixada para trás foi uma mensagem escrita no espelho do banheiro, em letras trêmulas. O chamado foi atendido. Ninguém sabe o que aconteceu com Rafael, mas quem tenta rastrear o site que ele acessou encontra apenas um aviso: "Você será o próximo."